anunciado nesta semana o Plano Safra de 23 e 24, com valor recorde disponibilizado de 364 bilhões de reais para pequenos e médios produtores financiarem a produção agrícola do país. O que preocupa são os juros que estão muito altos. A demanda é para aproximar o governo do setor produtivo do país em recursos para pequenos e médios produtores, para que se aumente a produção e ajudem a tornar a comida mais barata. Do valor recorde disponibilizado neste Plano Safra, os juros anuais ficaram em 8% para os produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PROMAMP, e de 12% aos demais produtores. É um Plano Safra robusto, uma vez que o volume de recursos disponibilizados, eles aumentaram na ordem de 27%, ou seja, no ano passado, na safra passada, nós tivemos 287 bilhões de reais disponibilizados para esses produtores e agora temos um montante de 364. Quando você analisa também linhas de financiamento, principalmente aquelas direcionadas às cooperativas de crédito, cooperativas agrícolas, melhor dizendo, nós podemos dizer que o PCA é um dos programas que a gente mais pleiteou junto às propostas que fizemos ao governo federal, maiores recursos. O PCA é aquela linha de financiamento que tem por objetivo atender à construção de armazéns. Nós conseguimos observar que nos últimos meses aí, nós tivemos uma super safra, onde algumas das cooperativas não tinham espaço para alocar toda essa produção. E um dos principais pleitos da Organização das Cooperativas do Brasil, do Paraná, também era linhas direcionadas para construção de armazéns. E tivemos aí um aumento significativo na ordem de 80% de volume, quando comparado com a safra passada. Porém, nessa mesma linha de financiamento, nós tivemos um ponto de atenção. Foi aumentado o volume total de recurso, entretanto, o limite de financiamento para cada beneficiário se manteve o mesmo. Ou seja, aquele produtor, aquela cooperativa que precisava um recurso a mais para financiar, ela não vai ter condição, porque ela ficou estabilizada naquele limite. Temos também como ponto de destaque a questão do enquadramento dos produtores rurais, do limite, do PRONAMP. Ou seja, ele passou de 430 mil para 630 mil. O que significa isso? Significa que, principalmente, esses produtores eles têm condições de acessarem recursos com uma taxa de juros mais adequada, ou seja, com uma taxa de juros que compete com a renda que ele tem na sua propriedade. Além do volume financeiro recorde, esta edição traz como novidade o incentivo à sustentabilidade por meio da redução da taxa de juros a produtores que adotarem práticas de conservação e preservação ao meio ambiente. O Plano Safra ele está premiando, ou seja, ele está dando uma subvenção da taxa de juro, ou seja, reduzindo até 1 ponto percentual para aqueles produtores, para aquelas cooperativas que acessarem o crédito rural e, na hora de acessar o crédito rural, comprovarem de que praticam boas práticas, que estão com o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, em dia. E nós achamos isso como um ponto positivo, até porque existe sempre uma recomendação, existe uma orientação, existe sempre uma prática dentro das próprias cooperativas sobre essa questão sustentável, essa questão de produzir com qualidade sem prejudicar o meio ambiente. Então, muitos dos nossos cooperados, os nossos produtores vão ter acesso a esses benefícios graças a essas boas práticas que eles já praticam.